Queridos alunos, boa tarde. A nossa aula de português, a última da semana, a última do PET. O PET acabou, né, na nossa aula anterior, mas nós vamos continuar falando de ortografia, de alfabético. Então, para isso, nós vamos usar o livro. Então, no nosso livro didático, né, nós vamos começar. Lá no início do livro, né, deveria ser o primeiro conteúdo no início do ano. O ano passado foi, nos anos anteriores também costumava ser, mas esse ano eles mexeram na nossa grade de conteúdos, então não começou por aqui, né? Eu achei meio estranho, né? Já tinha acostumado, eu acho, começar sempre por fonemas e grafemas, até porque você explica, né, o som das palavras, até porque é nessa hora que eu conto que o S entre vogais tem som de Z, que ele vai ter som de S quando ele começa a frase, né? Ele vai falar do som do SS, CH, X com som de CH, X com som de Z, X com som de um monte de coisa, né? E é nessa hora que a gente fala tudo isso. E eles mudaram e agora veio esparramando, né? Então, por isso eu coloquei esse conteúdo nessa aula de hoje. Tá? Então vamos aí. Esse aqui eu vou mandar o gabarito também, só que como tá no livro, eu vou fotografar o livro e vou mandar para você as imagens, tá? Vou escanear e vou mandar direitinho. Então pega o seu livro na página 16, vamos ler? Tá assim, já pegou? Acompanha comigo. Fonemas e grafemas. Os fonemas e os grafemas são essenciais em uma linguagem. Os fonemas representam os sons que ouvimos e emitimos, e os grafemas são representação escrita desses sons. Ó, tá vendo por quê? Quando eu disse que é nessa hora que eu explico por que que escreve com S e tem som de Z, por que que escreve com X e tem som de Z, por que que escreve com X e tem som de SS, SH, SC, SS, tá? É nessa hora. Por quê? Porque você tá vendo que quando eu falo dos fonemas e dos grafemas, eu falo da escrita e dos som, daquilo que você ouve. Então vamos continuar aí. Ó, a escrita, os grafemas correspondem às letras e os sinais de acentuação e de pontuação. Eles são muito importantes para a nossa comunicação. Ao combinarmos fonemas de acordo com certas regras, formamos as palavras da nossa língua. Isso também acontece na escrita. Ao combinarmos grafemas. Você já conhece as relações entre fonema e grafema, ou seja, entre sons e letras? E conhecendo o modo como letras e sons podem se combinar em nossa língua, podemos nos comunicar verbalmente com outras pessoas, mas é importante saber que nem sempre existem somente uma letra para representar um som. Vamos aprender mais sobre isso. Aí nós temos aí uma tirinha na página 17. Então na página 17 tem assim: leia a tira a seguir. Ó, temos aqui, ó, o famoso Armandinho, né? Pai, não adianta lamentar o leite derramado. Do que você está falando, filho? Aprontou, né? Do sofá da sala. O que ele fez? Derramou leite no sofá da sala. Era para tomar leite sentado no sofá da sala? Não, provavelmente já tinha essa regra para não fazer, né? Por isso que ele está aqui, né? Falando que não adianta chorar sobre o leite derramado. Não era sobre o leite, era o sofá, né? Mas lamentar-se pelo leite derramado é uma expressão que significa ficar sofrendo por algum fato. Qualquer um que não se pode mais remediar, pode fazer mais nada. Ó, na tira, para qual fato a personagem Armandinho usa essa expressão? Aqui,
Ele usou a expressão que lamentar pelo leite derramado. Por quê? Onde está esse leite derramado? Então você vai responder aí. O que você acha que ele fez? Hã? Pensa aqui, ó. Do que você está falando? Do sofá da sala. O que ele fez no sofá da sala? Você vai escrever no seu livro. Depois, como é possível saber isso? Por quê? Que eu sei que ele está falando do sofá da sala e que provavelmente ele derramou leite no sofá da sala. Olha aqui. Como é possível saber isso? Quando você vê ele com essa caneca, ó, a cara dele aqui, no primeiro quadrinho. Aí no outro ali, ele fecha. Aqui, olha o último. Ele abaixa a cabeça assim, né? Com ar de quem? Ai, meu Deus, vai dar bronca, né? Então, o que ele quer aqui? Ele quer alertar o pai que a hora que chegar lá, vai ter alguma coisa, né? E ele quer que o pai dê bronca? Não. Ele usou o quê? Uma expressão bem usada, mas para já remediar a situação. O que te leva a imaginar que é isso? Olha na mão dele. Não tem uma caneca? Olha a cara dele. E quando ele fala do sofá da sala, acabou, não resta nenhuma dúvida. Então vamos para a letra C. O que produz o efeito de humor na tira? Você acha que essa tirinha tem humor? Eu acho que não. O seu humor não está tão apurado, né? Mas tem sim. Agora, o que leva você saber que essa tira é de humor? Quando ele fala isso, até o sapinho quer olhar e tá esperando, né, a resposta. A carinha dele, o olhinho dele regaladinho esperando a resposta. Essa reação dele, ó, de abaixar a cabeça com ar de humildade, né, querendo que o pai não dê bronca, né? Ele quer que o pai fique bravo? Não. Por que ele fez essa cara de coitado? Né? Então, pense nisso. Vamos na folha 18. Troque a letra inicial da palavra sala e forme outras palavras. Você vai pegar sala e vai colocar outras consoantes aí na frente. Ele disse outra palavra, letra inicial, outra consoante, né? Porque não dá para ficar duas vogais, nem o ala não dá também. É só na frente. Você pode pôr sala, você pode pôr o quê? Se você colocar F, vai ficar o quê? E se você colocar M? E aí você vai pensando, né? B, ó, vou parar de falar, senão eu fico contando tudo. Então você vai colocar e vai usando a sua criatividade, palavras que existem, tá, gente? Inventa não. Número 3. Quantos grafemas e fonemas cada uma dessas novas palavras tem? Se você vai mudar só a primeira letra, a letra inicial, sala tem quantas letras? Tem 4, não é? Cada uma tem um som, não é? Então vai continuar com as 4 letras e com o mesmo 4 sons. Não vai mudar por isso, porque você trocou só uma letra que vai ter outro som, mas que não vai aumentar, não vai alterar a quantidade de som. Tá? Porque pediu para trocar uma letra só. Depois, que fonema nos permite diferenciar estas palavras? O fonema inicial, aquele que vai fazer com que você inicie a palavra, tá? Você também pode analisar, por exemplo, a palavra gato. Ele possui 4 grafemas e 4 fonemas. Olha aí. G-A-T-O. G-A... não tem outro jeito. Então, nesse caso, o número de letras, de grafemas, letras, e de fonemas, sons, é o mesmo. Ah, professora, eu não entendi isso aqui. Pode ler aqui embaixo de novo, tá? Ele tá te contando. Isso aqui, ó, é praticamente a resposta do 4 que ele tá te dando. Observe mais um exemplo, a palavra girafa. No alfabeto da língua portuguesa, existem outras letras que têm o som de G em girafa. A letra J. Com ele,
podemos escrever joelho, jiló, jaula, joaninha e etc. Com esses exemplos, concluímos que o mesmo grafema pode representar mais de um fonema, com o G em gato e G em girafa. O mesmo fonema pode ser representado por mais de um grafema, como o som do G em girafa e J em giló. Girafa, giló. Ó, o som é o mesmo, porém um escreve com G e o outro com J. Relações entre grafemas e fonemas. Na relação direta, apenas um grafema representa um fonema e vice-versa. Na língua portuguesa, isso acontece apenas com as letras B, D, F, P, T e V. Tá? Só representa um, não tem como trocar. O valor da base é o fonema que o grafema representa com maior frequência. Por exemplo, a letra C tem como C, mas representa com maior frequência o fonema K, como em casa. Por isso que todo mundo acha que o meu Kátia é com K, né? E é com C, tá? Regularidade contextuais. Ó, no início de uma palavra não ocorrem C com cedilha, RR ou SS. Nunca. Ah, fulano escreve errado. Ah? Então nunca. Se você ver em algum lugar alguém escrevendo alguma palavra C com cedilha, sabe que está errado. Ele não teve essa aula. RR também não pode. SS também não pode. Tá? Que só podem ser usadas no meio de uma palavra. No final das palavras, apenas as vogais e algumas consoantes. L, M, N, R, S, X e Z. Essas podem ser usadas no final. Mas, no geral, são as vogais. Tá? Podem ser utilizadas antes de P e B. Ó, lembra que eu mandei uma tarefinha assim? Antes de P e B usa M. Tenho ainda hoje. Tem gente mandando para mim palavras escritas com N. O bom de fazer no Word é isso, né? Ele não deixa você errar esse tipo de coisa. Você pode pôr o N lá, ele vai riscar ele de vermelho e vai ficar esperando você corrigir. Tá? Então, antes de P e B usa M. Eu dei uma tarefinha dessa também, porque eu senti falta lá no início do ano. Devemos usar a letra M. Além disso, só podemos usar RR entre vogais. E C com cedilha, se a vogal seguinte for A, O ou U. Pensa em açúcar. Inicial A, posterior U. Antecede vogal A, precede, pós, não, pré e pós, tá certo? Precede o A e pós-cede o U. Então, o C com cedilha ficou entre duas vogais. Normalmente ele vai aparecer assim. Ah, é nome de pessoa com C com cedilha? A pessoa do cartório não sabia escrever, era analfabeto, tá? Então, vamos lá. Se a vogal seguinte for A, O ou U, tá? Você pode pensar aí para você ver. Açougue, açoite, açude, tudo assim. Portanto, podemos concluir que os sons que uma letra pode assumir depende de sua posição na palavra. Tá? Ah, mas número que é assim, depende da posição que ele ocupa para saber qual é o valor absoluto e o valor relativo. É aqui também, as letras também. Vai depender de onde ela está. Não tem valor absoluto, mas tem som, localização e o som que ela assume, tá? Leia esta letra da canção: chuva, chuvisco, chuvarada. Ó, chove,
Mas como chove, chuva, chuvisco, chuvarada, porque é que chove tanto assim? Quando chove a terra fica molinha, a planta fica verdinha e eu fico todo molhado. Como o pé na lama, meu nariz tapado. Minha avó me chama, menino, vem cá, vem tomar chá, vem comer bolo de cenoura com cobertura de chocolate quente, ô delícia. Bom, muito mais do que bom, é excelente. É uma musiquinha isso aqui. O ano passado eu passei para os meninos na sala, eu vou mandar o link aí, se você tiver curiosidade de ouvi-la, vai sair para você. Então vamos para a nossa última atividade. Ah? Qual é o tema da canção? Do que fala essa canção? Voltou para a poesia? Mais ou menos, né? Então vamos lá. Qual é o tema dessa canção? Aí você vai lá e olha. Depois, releia os 2 primeiros versos, as linhas. Copie as palavras em que as 2 letras iniciais são iguais. Quais palavras têm as letras iniciais iguais lá? Você pegou lá o primeiro parágrafo? O primeiro verso, ó. Chove, mas como chove? Chuva, chuvisco, chuvarada. Opa! Então tem aí, né? No terceiro, ó. Por que é que chove tanto assim? Mas ele quer só nos 2 primeiros, só na primeira e na segunda linha. Aí você vai copiar as palavras que o início é igual, tem o mesmo som. Tá? Agora, letra C. Agora releia a parte com a fala da avó. Que outras palavras têm as mesmas 2 letras iniciais que você encontrou na questão anterior. Lá na fala da avó, ela chama ele para fazer o quê? Letra D. Que fonema essas 2 letras iniciais representam? Tem som de quê? Tá? Qual? Chove, chuva? Não, gente, a fala da avó. A avó fala 2 palavras que começam igual chove, chuva, chuvisco, chuvarada. Não tem? Lá no final, você olha aí no final do poema. E aí, quando você lê as 2 palavras lá que a avó fala, tem som de quê? Depois, você acha que o autor da música repetiu essas 2 letras iniciais e assim repetiu esse som de propósito? Você acha que ele fez isso de propósito? Lembre que é uma poesia, né? Tem melodia, mas é uma poesia. Ele faz isso de propósito? Ele quer que tenha rima? Quando a gente quer que tenha rima, a gente faz propositalmente, não é? Então, pense nisso. Eu, particularmente, você acha, né? Então, é você que vai responder. Então, por que ele faz isso? Faça a correspondência entre fonemas e letras. Ó, fonema S, fonema Z e fonema K. Aqui, você vai pegar o fonema que tiver som de S, você vai colocar a letra A. O fonema que tiver som de Z, você vai colocar letra B. E o fonema que tiver som de K, você vai colocar a letra C. Casa, casa. É com S. Ó, fonema S. Tem som de quê? Esse S que tá aí negrito aí no seu livro, tem som de quê? Ele tem som de K? É KK? Não. Ele tem som de S? Caçar? Não. Até porque fosse caçar era com cedilha, né? C com cedilha. Mas aqui, ele tem som de quê? Então você vai olhar os 3 aí e vai colocar. Depois tem cozinha, sorvete, colega, queijo, 4, cenoura, horizonte e fazer. Então você vai olhar qual é o som dos fonemas aqui e está representado, esse fonema é representado com um grafema, que na verdade esse grafema tem um fonema de outro grafema. Ou seja, grafema é a escrita, fonema o som. Então, tá aqui. E essa é a nossa atividade de português do livro, que eu vou mandar para você
a foto do livro escaneada para que você faça a correção junto com as demais correções. Então, para a aula de português é a última aula de português do PET 5, que na verdade eu estou usando o livro, que é para complementar esse estudo de poesias e de som das palavras, porque é uma coisa que a gente realmente precisa. Ficou faltando isso lá atrás, tá? Ah, professora, você já fez isso? Eu olhei nos meus planejamentos e eu não vi, tá? Caso eu tenha passado e não tenha visto, o seu tá pronto, ótimo. Você só fotografa e manda para mim de novo. E você não fez, você faça, ok? Tchauzinho. Para aula, então, até a próxima aula de hoje ainda.